está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar das greves e manifestações por direitos sociais na Europa, especialmente na França. O governo de Emmanuel Macron não tinha apoio parlamentar suficiente para fazer a reforma da Previdência, mas recorreu a um dispositivo especial da Constituição e elevou o tempo mínimo para a aposentadoria dos franceses de 62 para 64 anos. Milhões de trabalhadores entraram em greve e saíram às ruas da França desde janeiro. Mais de 10 mil toneladas de lixo se acumularam nas calçadas. Postos ficaram sem gasolina. Em março, os protestos cresceram ainda mais. Trabalhadores e policiais se enfrentaram. Os franceses resistem e não querem trabalhar ao longo da velhice. O governo argumenta que a reforma é necessária para sustentar a Previdência. Em 2021, as despesas com pensões custaram quase 14% do PIB francês aos cofres públicos, quase o dobro da média dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E os protestos, greves e reivindicações sociais atingem outros países europeus. Reino Unido, Alemanha, Itália, todos países desenvolvidos que compartilham uma crise e uma revolução no campo do trabalho. E todos também enfrentam dificuldades econômicas por causa da guerra na Ucrânia. Para falar desse assunto, vamos conversar online com Paulo Roberto de Almeida, diplomata, professor, diretor de Relações Internacionais do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. E também com Antônio Elian Lawande Júnior, advogado e professor universitário. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Paulo Roberto. Professor, o que está acontecendo exatamente na Europa como um todo, em especial na França, neste momento? Veja, a França, desde o século XVIII, pelo menos, talvez mesmo antes, teve uma fronda aristocrática no século XVII, já protestando contra o Estado, não é? Os franceses têm uma dificuldade muito grande em fazer reformas consensuais, então eles fazem revoluções. Tivemos a Grande Revolução Francesa, evidentemente, depois do período napoleônico, uma nova revolução em 1830, uma outra revolução em 1848, volta a um império, aliás, do sobrinho do Napoleão, e uma revolução quando a França foi derrotada pela Alemanha, em 1870. E depois você teve algumas outras pequenas revoluções, não é? A última foi a de 1968, o famoso Maio de 68, quando o General de Gaulle, que era um herói da resistência contra a ocupação nazista da França, renunciou depois de justamente não conseguir aprovar uma reforma da Constituição que lhe daria mais poderes, não é? A França tem um sistema de governo híbrido ou misto, que é um regime presidencial pela eleição direta do presidente, mas é um regime parlamentar como é a maioria dos países europeus, não é? Tanto monarquias quanto republicanos. Então, a França costuma fazer as suas pequenas revoluções. Talvez nós estejamos vivendo mais uma revolução por um tema muito bizarro, porque esses jovens que estão tocando fogo, literalmente, em Paris, eles vão viver aproximadamente até os 90 anos, ou seja, eles terão mais 30 anos depois que eles, teoricamente, se aposentarem, seja aos 62, seja aos 64. É uma revolta contra eles mesmos e é uma revolta intergeracional. Eles querem deixar uma terra arrasada para eles mesmos, para os seus filhos e netos. Professor Antônio, a forma com que se deu essa mudança, quer dizer, do ponto de vista, as coisas, o xadrez ainda está sendo jogado, mas do ponto de vista institucional foi aprovada a reforma, né? E foi aprovada de uma forma que gerou mais reação ainda dos trabalhadores, porque não se usou a maioria no parlamento, mesmo porque Macron não tinha, se usou um dispositivo constitucional. Há alguma semelhança desse dispositivo com qualquer outro meio jurídico em algum outro lugar do mundo? O Macron usou esse dispositivo constitucional, né, de passar por cima do parlamento para fazer valer uma regra jurídica, e é um dispositivo constitucional que você vê frequentemente nas constituições de países que têm origem jurídica romano-germânica, Brasil, Alemanha, Portugal, Espanha e a França.
Nós podemos gravar a origem desse dispositivo que eles utilizaram, que vai do artigo 47 ao artigo 49, tendo a mesma origem, por exemplo, da nossa medida provisória. Só que o uso, e aí vamos recorrer muito à palavra do professor Paulo Roberto Almeida, o uso dessa medida num contexto político, num contexto constitucional francês, é muito diferente do contexto brasileiro, do contexto latino-americano, da América lusófona, né, o Brasil, propriamente dito. E dentro desse contexto, vale dizer, o Macron tinha algumas maiorias a depender do tema, tanto que ele ainda manteve o seu primeiro-ministro no cargo, a sua primeira-ministra no cargo. Mas, para um tema sensível como Previdência, lembremos, de 2014 a 2016, a França parou, literalmente parou, foi 2014? Acho que foi 2014, a França literalmente parou justamente, e depois em 2007 também, antes em 2007, parou pelo mesmo tema. Em 2007 ela parou pela previdência dos funcionários públicos, das estatais, em 2013 e 2014 por um outro tipo de previdência, especialmente reformando a pensão dos ex-combatentes, e agora por conta da reforma geral. Então, é sim difícil discutir previdência num país que tem uma das maiores longevidades do mundo. Professor Paulo, e quais os desdobramentos políticos previsíveis de imediato para essa crise, que a gente, acredito, pode chamar de crise? Existe um problema interno francês, não é? Os franceses estão sempre em querelas franco-francesas, brigando com eles mesmos, não é? Nas ruas, no parlamento. De vez em quando os camponeses enviam vacas para o parlamento para reivindicar os seus direitos, subsídios agrícolas, protecionismo. Mas esse caso ele vai ter uma extensão maior. Houve um recente relatório da OCDE, que é aquela organização sediada em Paris, que reúne os principais países desenvolvidos de economias de mercado, de democracias avançadas. Esse relatório indica que já hoje o tempo médio de longevidade após a aposentadoria está em mais de 20 anos para os homens e em quase 25 anos para as mulheres. Eu suponho que os jovens que estão protestando hoje, quando se aposentarem daqui a 30 anos, digamos, não é? Eles terão 30 anos, digamos, de vida na aposentadoria. Seria impossível. Esse é um problema demográfico que atinge todos os países, e não só os países desenvolvidos da Europa, é um problema que atinge a China, por exemplo, e é um problema já presente no Brasil. Você hoje tem mais velhos no Brasil do que jovens nascendo, então nós teremos esse mesmo problema. Essa é uma questão geral da demografia e dos orçamentos. Os orçamentos foram feitos, o seu modelo, o sistema, seja de repartição, seja de capitalização para a previdência, para a aposentadoria, foram feitos numa fase em que você tinha praticamente 8 trabalhadores para 2 aposentados. Hoje você chega já num 6 para 4, então vai se tornar impossível sustentar. Então é um problema que tem repercussões maiores, porque os protestos na França podem insuflar na Itália, na Espanha, na própria Alemanha, em diversos países, insuflar outros jovens ou velhos a fazerem protestos violentos também. E depois é um problema não só de solidariedade intergeracional, é um problema político. Tanto a esquerda quanto a direita, extremos, né, em vários países estão lutando para chegar ao poder. Qualquer que seja o centrismo que ocupa o poder, às vezes governo de centro-direita ou de centro-esquerda, vai ter um apelo para os extremos. Na França, o Front National, não é? O velho partido do Le Pen, hoje com a sua filha. Na Espanha temos partidos de direita, em Portugal também. Então, você tem tanto a esquerda quanto a direita uma exacerbação da luta política pelo poder. Professor Antônio, já ouvi alguém dizer, inclusive, que haveria a possibilidade de impeachment do Macron. Essa coisa se coloca, de fato, na França ou é daqui dos trópicos? Em verdade, a gente personaliza demais. A nossa tradição política é personalizar demais os atos. Num regime parlamentarista, isso não acontece, muito embora quem escolhe
em primeira mão, o primeiro-ministro francês é o presidente da França. O presidente da França só perde essa prerrogativa se ele não tiver a maioria do parlamento. Quem escolhe é ele. Então, a primeira-ministra que ele escolheu ainda está lá. O primeiro-ministro, inclusive, não precisa nem ser parlamentar. Georges Pompidou, por exemplo, não era parlamentar. Então, o famoso Georges Pompidou. Então, quando você tem um sistema desse, quem cai é o primeiro-ministro, porque ele é o chefe do governo. Não é o Macron. Macron foi eleito. O primeiro-ministro é um chefe de governo escolhido. Então, no regime parlamentar, quem cai sempre é o chefe do governo, ou por uma moção de desconfiança, que foi votada e não passou, ou por uma questão de desconfiança do próprio que o escolhe. O presidente só cai em hipóteses muito específicas. E ainda que a Corte Constitucional Francesa, que não compõe propriamente o seu judiciário, é uma figura um pouco diferente, embora tenha poderes de julgamento, tenha poder judicial, ainda que a Corte derrube este mês a reforma, ainda assim o Emmanuel Macron dificilmente sai do poder. Lembrando que impeachment também na França é um julgamento político motivado por uma situação jurídica. Professor Paulo, e a lei pode ser revogada depois de todos esses protestos? É uma queda de braço. Se por um acaso os trabalhadores vencerem politicamente, a lei pode ser revogada, mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos dos protestos na França e em outros países da Europa por causa de pautas econômicas e sociais. Os nossos convidados são Paulo Roberto de Almeida, diplomata, professor, diretor de Relações Internacionais do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, e também Antônio Elian Lawande Júnior, advogado e professor universitário. Professor Paulo, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Afinal de contas, digamos que os trabalhadores vençam essa queda de braço. Essa lei pode ser revogada? Teoricamente, sim, na medida em que não se trata de um dispositivo constitucional, e sim de uma regulação de direitos, não é? Direitos trabalhistas, direitos previdenciários, ela pode ser revogada numa nova maioria, num novo governo. Agora, nós estamos tendo um enfrentamento político. O presidente pode recuar se a França continuar Paris em chamas durante muito tempo, não é? Como aconteceu em outras ocasiões. O general de Gaulle, como eu disse, ele renunciou em 1969 porque ele não conseguiu fazer aprovar por plebiscito uma reforma constitucional na Constituição que ele havia implementado, né? A Quinta República. Aliás, o Mitterrand, que depois foi presidente, mais tarde, assim que houve essa reforma constitucional na França em 58, chamou em livro, inclusive, essa Quinta República de coup d'état permanent, golpe de Estado permanente. Então, pode haver recuso. O próprio Mitterrand recuou em privatizações que o Pompidou tinha iniciado, não é? Vários outros governos recuaram em diferentes medidas. Você tem o caso do Reino Unido, da Grã-Bretanha, o Brexit. O Brexit foi a maior bobagem que os Tories, né, os conservadores, fizeram em 2016. Perguntar para uma população afogada em imigrantes, problemas, sim ou não, para uma questão tão complexa quanto pertencer à União Europeia. Então, eles aprovaram o Brexit e hoje estão muito arrependidos. Agora, em Israel, a gente está vendo esse enfrentamento, inclusive constitucional, e o Netanyahu já recuou da sua proposta de reforma constitucional para diminuir ou para submeter o parlamento. Mas no próprio Brasil, o Lula, atualmente, desde a campanha presidencial e no governo já iniciado, ele falou em revogar a legislação trabalhista, não é? Há uma grande pressão dos sindicatos, provavelmente não vai conseguir. Ele queria mudar a lei das estatais, ou seja, uma espécie de revogação de alguns dispositivos da lei das estatais. Queria revogar a privação da Eletrobras, ou seja, toda a legislação regulatória pode ser modificada, pode ser anulada, não é? Não é fácil, trata-se de um embate político. Na França,
não sei se os conflitos vão chegar a uma tal exacerbação que obrigue o Macron a recuar, não é? Porque nenhum país pode viver em crise permanente durante muitas semanas. Professor Antônio, o senhor se referiu à tradição romano-germânica do direito brasileiro, do direito francês. Agora, a crise que a gente está vendo, em diferentes medidas, certamente, atinge também outros países da Europa. Há greves na Alemanha, há greves na Itália, há greves no Reino Unido. Portugal tem alguns problemas com setores específicos de trabalhadores. Quer dizer, as diferentes formas de cuidar, de tratar o direito, influenciam nos caminhos adotados pelos governos de cada um desses países? O professor tratou muito bem, né? O problema é de substrato, o problema é de base. O direito, ele é uma linguagem do poder, e o poder, por sua vez, é um palco de disputas sociais. Então, dentro desse contexto, a forma que o direito se coloca é de viabilizar o poder que vencer, os vetores da sociedade que vencerem desta forma. Até recorrendo novamente à França, na época que o Lionel Jospin foi o primeiro-ministro francês, muitas das situações que o Lionel Jospin propôs eram barradas pelo Senado. Por quê? Porque o Senado francês tem um peso gigantesco formado pelo interior da França e até as províncias de ultramar, o que torna o Senado um pouco mais conservador, um pouco mais, utilizando o jargão que foi ressuscitado, né, direitista do que esquerdista. O Lionel Jospin falou, o Senado é uma anomalia, porque ele não conseguia passar nada pelo Senado, ainda que fosse nomeado pelo presidente francês. Então, né, ou seja, teria em tese uma maioria de votos da população, teria em tese uma maioria governamental da Assembleia Nacional. Então, o direito ele toma as formas que deve tomar, que são características e peculiares do povo que pretende governar, regular. Seria muito estranho, especialmente para quem não viveu determinados períodos da história do Brasil, adotarmos a common law inglesa. Dificilmente o Brasil adotaria isso, embora Santos e Rio de Janeiro tenham vivido muito da common law inglesa, mas o resto do Brasil não. Então, adotamos, evidentemente, aquilo que vem da nossa fonte primária, o direito português, as estruturas romano-germânicas, e elas tomam a forma que o povo pretende, que o povo vencedor, que o lado vencedor do povo pretende impor. E isso tem a ver com voto, mas tem a ver com muito mais. Professor Paulo, eu citei... desculpe, eu lhe interrompi, o senhor quer concluir? Não, por favor, é uma disputa política muito maior que o professor Paulo, no primeiro bloco, já ilustrou de maneira brilhante. Professor, eu fiz referência a greves, movimentos sociais em outros países europeus por mais de uma vez. Há alguma semelhança, há alguma coisa em comum entre esses movimentos desses vários países ou são situações isoladas, estanques? Veja, a França é o país símbolo do sindicalismo, né? O sindicalismo, tal como ele existe hoje, ele tem bases francesas, bem mais do que as trade unions britânicas, não é? Karl Marx viveu em Paris antes de se refugiar na Grã-Bretanha e, não por acaso, a Associação Internacional dos Trabalhadores foi criada no continente e não na Grã-Bretanha. E o sindicalismo francês, ele foi extremamente poderoso nas reformas sociais, não é? Muitas das reformas foram feitas pela base, pela pressão sindical, diferente, por exemplo, da legislação previdenciária e trabalhista alemã, que foi feita pelo alto. Von Oben, como dizem os alemães. O Bismarck introduziu uma legislação no século XIX quase que socialista. Acidentes de trabalho, direitos previdenciários e tudo mais, não é? Fez por alto, por cima, uma versão prussiana. Na França, não. Na França são as revoluções que levam à conquista de novos direitos sociais. E nisso o sindicalismo mais combativo ainda é
o francês. Nos Estados Unidos, os sindicatos praticamente não têm esse poder de mobilização, de greve, de paralisar o país como tem na França. A França é o país revolucionário sindicalista. Nós aderimos um pouco a essa vertente do sindicalismo combativo já na redemocratização, porque antes nós tínhamos os sindicatos pelegos do Estado Novo, não é, da CLT, mas eles se tornaram mais alternativos. O Lula veio do sindicalismo alternativo, grevista, não é? De grandes reformas em benefício dos trabalhadores. E o seu governo digamos, a reconquista do poder sindical trabalhista, não é? A república sindical. O maior exemplo foi o peronismo na Argentina, né? Uma república sindical. Então, depois isso se mistura com o problema previdenciário. Ninguém gosta de trabalhar até o final dos seus dias, mas a esperança de vida em todos os países saiu de 40 anos, 100 anos atrás, para 67, 70, 80 no Japão, quase 90, não é? Então, não há uma solução muito fácil a isso, você vai ter que trabalhar mais. Aliás, um país que faz reformas previdenciárias é a Suíça, e todos eles vão a plebiscitos nos cantões aprovando o aumento da idade. Os suíços já passaram por 3 aumentos de idades, ou seja, trabalhando mais para garantir essa solidariedade intergeracional que os franceses não querem reconhecer. Professor Antônio, o estado de bem-estar social tão característico da Europa está chegando ao fim, ou pelo menos perdeu ímpeto, perdeu força. Depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente os países nórdicos, tiveram muita audácia nesse campo. A própria Alemanha, a própria França, enfim, hoje isso parece estar refluindo um pouco, ou não? Até nos países nórdicos, né? Veja as últimas eleições parlamentares da Suécia e da Finlândia, que são os países sociais democratas por excelência. A social-democracia caiu para a centro-direita, com a ajuda expressiva das expressões de extrema-direita. Isso não é exclusivo dos nórdicos, como você bem colocou, Guilherme, isso é um movimento, e é um movimento que, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, de angariar falanges, de angariar eleitores para suas pretensões. Ora, veja o que aconteceu na reforma previdenciária francesa. Qual foi a motivação da moção de desconfiança do primeiro-ministro a ser votada? Não foi que a reforma era só antidemocrática porque violou o artigo 47 da Constituição francesa, mas que a reforma, em sua matéria, em seu mérito, trazia uma solução para o problema previdenciário francês, que trazia a parte do leão, que carregava a parte mais difícil nos mais pobres, nos mais braçais, ou seja, no maior extrato populacional, seja pela inexperiência do trabalho, você começa num trabalho mais simples, seja pela falta de educação daquele, muitas das vezes, imigrante que vem e aceita qualquer tipo de trabalho para se ver livre do terror que passou no seu país de origem. Então, esses estratos extremos do parlamento, esses estratos extremos do espectro político, angariam com esse tipo de discurso. E o movimento social-democrata, o movimento de investimento social, embora isso esteja expresso na Constituição francesa, recua um pouco. Sai da quinta marcha e entra na terceira. O professor Paulo concorda com essa avaliação de que o estado de bem-estar social pode estar refluindo de fato na Europa? Se sim, o que viria no lugar? Veja, nós tivemos a enorme destruição material e humana da Segunda Guerra. Depois, os europeus em geral, o mundo das economias de mercado capitalista, entraram naquilo que um economista francês, François Perroux, chamou de 30 gloriosas. Foram 30 anos de crescimento, quando justamente você tinha uma demografia positiva. Eu falei de
trabalhadores na ativa para 2 aposentados, hoje isso recuou. Então, o que você tem é uma crise fiscal em todos os estados, porque em todos os governos desenvolvidos, de orientação mais social-democrática ou mais conservadora, todos eles têm que lidar com a demografia, mas todos eles têm que lidar com demandas da sociedade para mais direitos, mais vantagens, mais subsídios, mais assistência, não é? Seja em bolsas de estudo para os estudantes, seja assistência social para os imigrantes, a velhice, despesas do sistema de saúde, não é? Quer eles sejam financiados por seguros coletivos de empresas, quer eles sejam financiados pelo Estado diretamente via impostos, não é? Todos os estados têm uma crise fiscal. Essa crise fiscal ocorreu nos anos 80, chamada o fim do keynesianismo, né, do estado de bem-estar social, e tanto o choque do petróleo quanto a estagflação, combinação da estagnação, desemprego com inflação elevada, levaram a crise que levou ao chamado neoliberalismo. Agora, vejamos o seguinte, a Margaret Thatcher, quando assumiu em 79, teve que levar praticamente um combate de 3 ou 4 anos de greves contra os sindicatos, sobretudo de mineiros, sobretudo de eletricitários, de ferroviários, e ela teve que quebrar a espinha dorsal do TUC, não é a CUT, é a TUC, Trade Union Congress, é a CUT britânica, digamos, para implementar o seu programa de reformas e privatizações, de avanço numa economia de mercado e não tão estatizada, não é? Coletivamente como era a Grã-Bretanha. Era um país quase que socialista até os anos 70. Então, isso é uma realidade geral de todos os países. O neoliberalismo veio para terminar com aqueles imensos subsídios, não é? Direitos para todos, quando a realidade econômica é de uma China ascendente, de uma Índia ascendente, ou seja, um deslocamento de fábricas para a periferia e, portanto, desemprego setorial na indústria, e daí as demandas são praticamente inexequíveis, não é? Quando você tem que sustentar não só a população que envelhece, como imigrantes que saem de guerras civis, exilados econômicos, da periferia, da África, do Oriente Médio, da Ásia, você tem um problema imediato. Os Estados Unidos também, com seus milhares de latinos e outros pressionando nas fronteiras do México e nas costas dos Estados Unidos. Então, esse é um problema que todas as democracias avançadas e mesmo países como a China, Japão e daqui a 20 anos a Índia vão enfrentar, não é? Como sustentar uma população dependente, não é? Já aposentada, e como sustentar os gastos médicos preventivos, curativos, não é? Esse é um dilema que nós teremos pela frente em todos os lugares. Professor Antônio, eu tenho 40 segundos. É difícil, mas vamos lá. Como é que tudo isso respinga no Brasil? O Brasil, ele sempre colhe. Primeiro, a nossa população também envelhece. E isso vai ser um problema nosso. E o Brasil sempre colhe, isso é salutar até certo ponto, tá? Mas, em primeiro momento, é salutar, soluções de outros países para os problemas que se refletem aqui também. E o envelhecimento da nossa população é um problema. Então, quando a França, ela, diante do princípio de um bem-estar social, ela diminui o gradiente desse princípio, né, a teoria de Dworkin, ele é aplicável, mas é um gradiente, nós tendemos a observar isso e tendemos a expor isso no nosso parlamento. Em princípio, esse é o primeiro. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação do professor Paulo Roberto de Almeida, diplomata, professor, diretor de Relações Internacionais do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, e também de Antônio Elian Lawande Júnior, advogado e professor universitário. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. E nós estamos no YouTube, Instagram, Twitter, Spotify. É só digitar lá, @Rádio e TV Justiça, você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.